Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo, e o que você vai ouvir agora pode mexer com convicções antigas, acender debates nas igrejas e cutucar aquele ponto sensível entre liberdade cristã e santidade prática. Tem gente aplaudindo a coragem de falar sem rodeios, tem gente indignada com o tom, e tem também quem esteja confuso, tentando entender onde termina a Bíblia e onde começa a experiência pessoal. Estamos diante de um embate que ganhou força nos últimos dias. Afinal, crente pode ou não pode beber bebida alcoólica? Prepare o coração, minhas anteninhas abençoadas, porque tem contexto, tem bastidor, tem Bíblia aberta, tem história da igreja, tem saúde emocional do rebanho. E tem o chamado à maturidade que não dá para terceirizar. Fica comigo até o final porque, além dos fatos, eu vou te trazer curiosidades históricas, interpretações que quase não saem na mídia e pontos de equilíbrio que podem ajudar você, sua família e a sua igreja a conversarem sem brigar. Já aproveita e dá aquele like abençoado, se inscreve no canal Antena Gospel e ativa o sininho, porque aqui a gente trata polêmica com respeito, temor e profundidade. Agora vamos de contexto rápido. Em Belo Horizonte, o pastor Lucinho Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha, reacendeu o assunto ao reforçar publicamente a frase de efeito: crente não bebe, conectando essa postura com o abandono de práticas da vida antiga antes da conversão. Ele falou de vídeos de gente caída no chão sem conseguir chegar em casa, de casamentos onde se serve álcool por causa do tio que bebe pinga, e cravou: crente não bebe. Do outro lado, em Porto Alegre, o pastor Jack, da Igreja Vintage, respondeu chamando o debate de volta para a Escritura, não para experiências pessoais. Na leitura dele, a Bíblia condena a embriaguez, não o consumo moderado, lembrando inclusive que o vinho da ceia no Novo Testamento era alcoólico e que em Corinto, alguns se embriagavam exatamente durante a ceia, o que só seria possível se o vinho tivesse teor alcoólico. Esses posicionamentos com recortes e frases fortes circularam muito, foram replicados por portais e vídeos, e acenderam a fogueira da discussão por todo o Brasil. Veja o vídeo. Todo mundo tem que praticar um divórcio quando encontra Jesus. Você tem que ser ex alguma coisa. A Patrícia é uma ex-pinguça. E infelizmente, na nossa família lá, a gente ainda luta muito com muita gente. Sabe o que eu acho, Paty? Que muita gente ainda não recebeu um vídeo do irmão ou da irmã caída na calçada, sem conseguir chegar em casa, igual a gente recebe direto. Se eles recebessem isso, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Eu nunca fui numa festa e o não crente falou assim: ó, o pastor tá vindo aqui, vamos servir ceia do Senhor. Mas os crentes querem servir bebida alcoólica na festa de casamento, porque vai vir um tio lá do quinto dos infernos que bebe uma pinga. Crente não bebe! Lucinho, crente não mente. A Bíblia fala disso. Crente não mente. Tu tá mentindo. Para de mentir. Para de mentira. Vamos lá. Primeiro de tudo, meu avô era podre de bêbado, um ébrio, bebia até cair. Batia na minha avó. O resto da minha família, vários. Cansei de ver briga, bebida, se pegando, se cagando a pau ali, batendo num outro por causa de bebida. Mas eu não vou falar contra a bebida com base nisso. Minha base não é o que eu vivi. A minha base da minha fé é a Bíblia. Porque no final do dia o problema não foi a bebida, o problema foi o bêbado. Porque tem gente que bebe e não faz isso. Tem gente que bebe e faz isso. O problema, a Bíblia condena uma coisa, ela condena a embriaguez. Então pare de mentir. Pare de mentir. Ah, mas eu não quero beber. Tem um problema teu, problema teu. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu defendo isso, Michael, as pessoas pensam que eu bebo. O que eu bebo? Eu vou beber num ano inteiro. Se fosse somar, não dá 2 long necks. Eu tomei um golinho aqui, uma coisa. Não passa, mas com certeza não chega a passar nem meio litro de álcool pelo meu organismo. O que eu bebo mesmo é na hora da ceia. Uma outra coisa, é impossível um crente ser crente sem beber, porque ele tem que participar da ceia. Jesus falou de vinho, ele falou de pão. Pão é pão, vinho é vinho. Então, ainda que seja baixo, essa coisa de suco de uva é nova, uma invenção nova. Uma invenção nova. Vocês acham que tinha suco de uva no período bíblico, cara? Cara, como é que vocês conseguem ler vinho e pensar em tangue? Putz grila, velho. Putz grila é palavrão? Acho que não. Será? Aqui em Porto Alegre não é, né? É porque palavrão também é uma questão cultural, né? Local, na verdade. Mas como é que os caras... Cara, como é que tu pode ouvir um pastor que fala, que lê ali vinho
e pensa em suco. Não faz sentido. Vamos lá. Ah, mas o grego oinos do vinho, não parem de ir atrás do Silva lá, o arqueólogo lá, o adventista lá, Rodrigo Silva. Parem. Uma leitura simples do texto. Se os caras se embebedavam, olha só, se os caras se embebedavam em Corinto na ceia, é porque o vinho da ceia embebedava. Simples. Ou então era só Paulo resolver isso assim, gente, não bebam o vinho, bebam o suco. Usar o outro termo grego. Tá entendendo, Mike? Exato. Ele não resolve a questão assim. Ele não resolve. E outra coisa, não vos embriagueis com vinho. Quer dizer que o vinho embriagava. Simples. Quando Jesus transforma a água em vinho, os caras ainda citam o que pra Jesus? Tu deixou o melhor vinho pro final, pro cara lá, né? O cara da festa lá. Por quê? O natural é dar o vinho bom no início. E quando os caras já estão goleados, eles nem notam. Por quê? Porque estavam embriagados. Jesus olhou a água e transformou em vinho, não transformou em suco, gente. Não tinha refrigeração naquela época. Parem de acreditar nisso. Até porque, olha só, vamos lá. Esse suco que não embriaga, que não tem álcool, ele poderia ter uma colheita de uva, se não me engano, ocorre uma vez no ano. Tá, digamos que ocorra 2 vezes no ano. Tu teria o suco só ali naqueles dias após a colheita. Tu beberia só esse vinho 2 vezes por ano, mas... Exato. Porque senão depois ele fermenta. Não tem como, cara. Parem de mentir. É loucura isso. Não seria melhor ensinar domínio próprio pro povo? Não seria melhor dizer pro povo assim, cara, quem sabe, tu tem o direito de beber, mas tu para de beber. Mas a Bíblia não fala isso. Aí quando o cara fala, crente não bebe, ele é um mentiroso, cara. Exato. Crente não mente. Eu não vou vencer um pecado de embriaguez com o pecado da mentira. Exato. Tá entendendo? E a ordem de Paulo lá também, né? Tipo assim, pros que se embriagavam não é pare de beber, é não se embriague. Exato. Quando eu quero ter uma espiritualidade superior à espiritualidade apostólica, eu estou cometendo pecado. Como que eu resolvo problemas? Eu resolvo do jeito que os apóstolos resolviam. Eu tenho os escritos apostólicos. Eu resolvo do jeito que eles resolviam. Como que resolve com quem se embriaga? Não se embriaga. É tão óbvio, cara. É tão óbvio. Por exemplo, o cara que traía, fala pra ele parar de fazer sexo, Michael. Não. Para de trair. Para de trair. Pode fazer sexo com a tua esposa. Isso aí. Beleza. O cara que é glutão, ele tem que parar de comer pra sempre. Chega a ser engraçado de tão Ele tem que parar de ser glutão. Exato. Por exemplo, Michael, vamos com qualquer outro pecado, cara. Qualquer outro pecado. Todo assim, só o da bebida. Só o da bebida. O cara que sai dando soco em todo mundo na rua. E ele faz boxe. Ele tem que parar de fazer boxe também? Não, ele só tem que parar de bater nas pessoas na rua. Para de ser violento. Só vai ser violento com as pessoas na rua, entendeu? Todo pecado. O cara que corria de carro, o cara que anda aí numa rua que é pra andar 60, ele anda 120. Ele tem que parar de andar de carro, Michael? Não. Ele tem que andar 60? A bebida é a mesma coisa. Exatamente. É simples e claro, né? Simples e claro. Para. Ah, mas é que tem gente que não consegue. Daí essa pessoa tu pode dar um conselho pastoral. A Bíblia não diz, mas eu te dou um conselho. Quem sabe tu não para agora, já que tu não tem domínio próprio. Deveria ter. O problema é o domínio próprio. O problema é o domínio próprio. O problema é que o Espírito não tá tendo fruto nessa vida aí. Gosto do Lucim, tá? Gosto do Lucim. Mas, cara, isso é mentira. É mentira. Tá bom? É isso. No Brasil, a questão ganha camadas adicionais. Somos um país com altíssimo índice de acidentes, violências e doenças ligadas ao álcool. Nossos lares carregam memórias de pais bêbados e filhos com medo de chegar à noite. Quando um pastor prega abstinência como caminho seguro, ele está lendo também essa realidade. Ao mesmo tempo, a pandemia da hipocrisia é real. A gente aprende a demonizar um pecado visível enquanto normaliza outros que devastam tanto quanto. Aí entra a coragem de falar de domínio próprio, não como salvo-conduto para beber socialmente sem culpa, mas como formação robusta de caráter cristão que passa pelo não quando convém, pelo sim, quando convém, e pela renúncia quando convém mais ainda. Outro ponto que quase ninguém menciona, o poder do testemunho pessoal dentro da comunidade. Uma igreja que acolhe dependentes em recuperação e famílias em reconstrução precisa de políticas pastorais claras para cultos, confraternizações e casamentos. Às vezes, a decisão de não servir álcool em eventos comunitários não é um dogma, é um abraço prático a quem está lutando. É a parábola da ovelha ferida valendo mais que a do direito de liberdade do irmão forte. E em outras realidades, onde esse histórico não pesa, o ensino pode caminhar por outra trilha, sem zombaria e sem superioridade. Também é fundamental falar sobre linguagem pública. Frases de efeito, crente não bebe, crente não mente viralizam, mas frequentemente simplificam o que é complexo. Na internet, o punchline chega mais rápido que a catequese. O problema é que discípulos não se formam com slogans, se formam com paciência, escritura, mesa, correção e exemplo. Por isso, nossa recomendação pastoral, da sua antena que te ama, é resistir à tentação da lacração e da idolatria do corte curto. Quer discutir sério? Traga a Bíblia, contexto, humildade e amor. Quer viralizar a todo custo?
A conta chega em forma de crentes frágeis que só sabem repetir frases, não sabem pensar biblicamente. E tem a questão do escândalo, tão mal compreendida. Escandalizar não é qualquer pessoa não gostar do que você faz. Escândalo, biblicamente, é levar alguém a tropeçar no Evangelho, enfraquecer sua fé, e empurrá-lo de volta à escravidão da qual Cristo o libertou. Se meu irmão lutou anos contra o alcoolismo, e ao me ver normalizando a taça se sente atraído de volta ao abismo, a minha liberdade virou laço. Nesse cenário, renunciar é amor, não medo. É Gálatas capítulo 5, versículo 13 em ação. Fostes chamados à liberdade, mas servi-vos uns aos outros em amor. Antena, mas e a missão? Como ficam as conversas com amigos não cristãos? Ficam mais bonitas quando a gente tem sobriedade e alegria verdadeira. Jesus era acusado de comer e beber com pecadores, não era um monge enclausurado, mas a vida dele irradiava santidade, misericórdia e verdade. A missão não precisa de bebida para ser relevante, precisa de presença, afeto e testemunho. Se em certos contextos culturais, levantar um brinde com limonada e boa conversa abre porta, amém. Se em outros, um brinde com vinho moderado, sem excesso e sem ferir irmãos, não se torna tropeço, que cada um haja por fé para a glória de Deus. Em todos os casos, a régua continua: sobriedade, domínio próprio, amor ao próximo e honra ao nome de Cristo. Chegando no final, deixo 3 imagens para guiar sua consciência. Primeira, a cerca. Alguns lugares exigem cerca alta porque tem buraco logo depois. Se o seu pastor, conhecendo o rebanho, ergueu cerca, não zombe. Honre e caminhe junto. Segunda, o freio de mão. Liberdade cristã sem freio vira desastre. Domínio próprio é o freio que impede a descida descontrolada. Terceira, a mesa. A ceia é a mesa da reconciliação, não da provocação. Se o cálice é vinho ou suco, que seja tomado com temor, discernimento e amor. O resto é detalhe perto da grandeza do Cordeiro que nos reuniu. E agora eu quero ouvir vocês, minhas anteninhas queridas. Na sua igreja, qual caminho pastoral tem sido adotado? Você já viu o Evangelho curar histórias marcadas por abuso de álcool? Você já viu gente orgulhosa da própria liberdade virar pedra de tropeço para o outro? O que você aprendeu com a Bíblia na mão sobre a diferença entre prudência sábia e legalismo? Comenta aqui embaixo com respeito, nada de ataques pessoais, porque o Brasil precisa ver que o povo de Jesus sabe discordar sem se devorar. E se essa conversa te ajudou, compartilha com a sua célula, com seu pastor, com aquele amigo que adora um debate. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui é a Antena Gospel, misturando jornalismo e temor de Deus, porque a verdade liberta e a caridade edifica. E se alguém te perguntar afinal, crente pode beber? Você já sabe responder com a Bíblia toda, não só com um recorte. Embriaguez, nunca. Domínio próprio, sempre. Amor pelo irmão em qualquer cenário.